Reformei o quarto dos meus pais após eles morrerem. Ao arrancar o piso de madeira, encontrei uma caixa enferrujada escondida há décadas. Dentro, fotos de uma criança que eu nunca tinha visto. E o nome da minha mãe. Meu coração parou quando li a certidão de nascimento. Eu não era filha única. Meus pais esconderam um segredo tão devastador que mudou tudo o que eu acreditava sobre minha vida. Aquela descoberta me levou a uma verdade que ninguém da minha família teve coragem de contar. E quando finalmente encontrei respostas, eu desejei nunca ter aberto aquela caixa. Meu nome é Juliana. Tenho 42 anos e sempre fui filha única. Ou pelo menos era isso que eu acreditava até 6 meses atrás, quando meus pais morreram em um acidente de carro na BR-381. Meu pai, Roberto, tinha 68 anos. Minha mãe, Célia, 65. Eles voltavam de uma viagem para Ouro Preto quando um caminhão invadiu a pista. Morreram na hora. A dor da perda ainda estava fresca, sangrando, quando tomei a decisão de reformar a casa deles. A casa ficava em Belo Horizonte, no bairro Santa Efigênia, uma construção antiga dos anos 70 com aquele cheiro de mofo e memórias. Cada cômodo guardava pedaços da minha infância. A cozinha onde minha mãe fazia bolo de fubá todo domingo, a sala onde meu pai assistia futebol gritando com a televisão, o quintal pequeno onde eu brincava de casinha. Aquela casa era minha vida inteira, condensada em tijolos e cimento. Mas havia algo estranho que eu nunca questionei de verdade quando era criança. Minha mãe era extremamente protetora com o quarto deles. Não era apenas privacidade normal de casal. Era algo mais intenso, quase obsessivo. Quando eu era pequena e tentava entrar lá para brincar, ela ficava visivelmente tensa, nervosa. Me tirava de lá com uma urgência que eu não entendia. Esse é o espaço privado da mamãe e do papai, Juliana. Você tem o quarto inteiro só seu para brincar. Eu achava normal. Afinal, todo mundo tem seus limites. Suas áreas sagradas, não é? Cresci respeitando aquela regra não dita. Mesmo adolescente, mesmo adulta, eu evitava mexer nas coisas daquele quarto. Era território deles, sagrado, intocável. Depois do funeral, passei semanas adiando a decisão de mexer na casa. Entrava lá, olhava as coisas deles ainda espalhadas, as roupas no armário, os óculos de leitura do meu pai na mesinha de cabeceira, o perfume da minha mãe no criado mudo. Tudo parado no tempo, como se eles fossem voltar a qualquer momento. Mas não iam. Nunca mais iam. A casa estava velha, precisando de reparos urgentes. O teto tinha infiltração, a pintura descascada, e o piso de madeira do quarto deles estava completamente carcomido, com tábuas soltas e cupins. Não dava para adiar mais. Precisava reformar antes que a estrutura comprometesse toda a casa. Contratei o seu Marcos, um pedreiro conhecido da região, recomendado pela vizinha Dona Lúcia. Combinamos R$8.500 para trocar todo o piso de madeira, reparar o teto e pintar as paredes. Ele começaria numa terça-feira de manhã. Quando o dia chegou, eu estava ansiosa. Não sei explicar, mas tinha um aperto no peito, uma sensação estranha de que algo ia mudar. Achei que fosse apenas o luto, a dor de ver o quarto dos meus pais sendo desmontado, transformado. Seu Marcos chegou cedo, às 7 da manhã, com as ferramentas e um ajudante jovem, o sobrinho dele. Eu fiquei na cozinha organizando documentos, certidões de óbito, papéis do inventário, contas para pagar. Ouvia o barulho das ferramentas, o ranger das tábuas sendo arrancadas, o cheiro de madeira velha invadindo a casa. Cada som era uma pontada no coração. Era como se estivessem apagando os últimos vestígios dos meus pais. Então, por volta das 10 da manhã, seu Marcos me chamou. A voz dele estava diferente, hesitante, assustada até. Dona Juliana, acho melhor a senhora vir ver isso aqui. Meu estômago embrulhou antes mesmo de eu me levantar. Caminhei até o quarto com as pernas bambas, o coração acelerado. Seu Marcos estava parado no meio do cômodo, segurando uma caixa de metal enferrujada. O ajudante dele olhava para mim com uma expressão estranha, entre curiosidade e desconforto. Estava embaixo das tábuas, bem escondida, enterrada mesmo. Tem o nome da sua mãe gravado na tampa. Ele estendeu a caixa para mim. Minhas mãos tremeram quando peguei. Estava pesada, fria, coberta de poeira e teias de aranha. Na tampa gravado de forma tosca, como se feito com prego. Célia, 1981. Meu coração disparou. 1981. 3 anos antes de eu nascer. O que minha mãe escondia ali? E por que enterrado sob o piso, trancado, esquecido? Pedi para seu Marcos e o ajudante saírem do quarto. Precisava de privacidade para abrir aquela caixa. Sentei na cama dos meus pais, a caixa de metal no colo, pesada como chumbo.
Minhas mãos suavam frio. Respirei fundo 3 vezes antes de conseguir coragem para abrir a tampa enferrujada. Ela rangeu, resistiu, mas finalmente cedeu. O cheiro de mofo e papel velho invadiu minhas narinas. Dentro, cuidadosamente organizado, havia um universo inteiro que eu desconhecia. A primeira coisa que vi foram fotos. Fotos em preto e branco, desbotadas pelo tempo. Peguei a primeira com dedos trêmulos. Era minha mãe, mas uma versão dela que eu nunca tinha visto. Jovem, devia ter uns 22 anos. Magra demais, com olheiras fundas, segurando um bebê recém-nascido enrolado numa manta azul clara. Ela olhava para aquele bebê com uma expressão que misturava amor absoluto e desespero profundo. Não havia ninguém mais na foto. Nenhum homem ao lado. Nenhum pai presente. Apenas ela e aquele bebê. Virei a foto. No verso, escrito com letra trêmula: Gabriel, 2 dias de vida, março de 1978. Gabriel. Quem era Gabriel? Continuei revirando as fotos. Havia dezenas delas. O mesmo bebê crescendo. 3 meses, 6 meses, 1 ano. Uma criança linda, de olhos claros e cabelo castanho claro, sorriso largo. Minha mãe aparecia em algumas, sempre sozinha com o menino, sempre com aquela expressão de amor misturado com tristeza. A última foto mostrava o menino com uns 3 anos, sentado num parquinho, segurando um carrinho de brinquedo vermelho. Embaixo das fotos encontrei uma certidão de nascimento. Peguei o papel amarelado e li cada palavra como se fosse código cifrado. Gabriel Silva Rodrigues, nascido em 14 de março de 1978. Maternidade Santa Clara, Belo Horizonte. Mãe: Célia Maria Silva, 22 anos, solteira. Pai: não declarado. Meu cérebro travou. Minha mãe teve um filho em 1978. 5 anos antes de eu nascer. Um filho que ela nunca mencionou. Um filho que simplesmente desapareceu da história dela. Continuei escavando aquela caixa maldita. Encontrei uma pulseirinha de hospital, azul desbotada, com Baby Boy Silva, escrito à mão com caneta que já estava apagando. Desenhos infantis feitos com giz de cera, claramente por uma criança pequena. Um sol amarelo torto. Uma casa, bonecos de palito. No canto de um deles, minha mãe tinha escrito: Gabriel, 3 anos, último desenho, março de 1981. Último desenho. Por que último? O que aconteceu em março de 1981? Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei a caixa. Respirei fundo e continuei. Havia cartas, muitas cartas. Todas escritas pela minha mãe, todas endereçadas a meu filho amado Gabriel. Peguei a primeira, datada de março de 1981. A letra estava tremida, borrada em alguns pontos como se lágrimas tivessem caído sobre o papel. Meu filho amado, hoje é o dia mais difícil da minha vida. Estou fazendo isso porque te amo mais do que tudo, porque quero que você tenha uma chance que eu não posso te dar. Você merece uma família de verdade, uma casa, comida todo dia, um futuro. Eu não consigo te dar nada disso. Me perdoe, Gabriel. Me perdoe por ser fraca demais, pobre demais, sozinha demais. Me perdoe por te abandonar. Mas saiba que eu te amo. Sempre vou te amar. Sua mãe que nunca vai te esquecer, Célia. Minha garganta fechou. Lágrimas escorreram sem controle. Minha mãe tinha entregue um filho. Ela tinha dado Gabriel para alguém. Mas para quem? Por quê? Continuei lendo as outras cartas. Havia uma para cada ano. 1982. Você faz 4 anos hoje, meu amor. Será que está feliz? Será que sua nova família te trata bem? Eu penso em você todo dia. 1985. 7 anos. Você deve estar na escola agora. Será que gosta de estudar? Será que se parece comigo? As cartas seguiam, ano após ano. Décadas de dor condensadas em palavras que nunca foram lidas pelo destinatário. 1990, 1995, 2000, 2010, 2020. A última carta era de 2023, poucos meses antes do acidente que matou meus pais. Minha mãe escreveu para Gabriel até morrer, durante 42 anos, e eu nunca soube de nada. No fundo da caixa, encontrei um recorte de jornal amarelado, quebradiço. Criança desaparecida em Contagem. Família busca menino de 3 anos. A data: abril de 1981. Havia uma foto pequena, borrada, mas era o mesmo menino das outras fotos. Gabriel. A matéria dizia que ele tinha desaparecido nas proximidades do bairro Eldorado e que a mãe, Célia Maria Silva, pedia ajuda para encontrá-lo. Mas aquilo não fazia sentido. A carta dizia que ela tinha entregado ele. O jornal dizia que ele desapareceu.
O que realmente aconteceu? Minha cabeça girava. Senti náusea. Corri para o banheiro e vomitei. Quando voltei, olhei novamente para a caixa. Havia mais uma coisa no fundo. Um documento oficial. Peguei com mãos trêmulas e li o cabeçalho. Lar São José. Adoções e acolhimento. Termo de entrega voluntária de menor. Li aquele documento 3 vezes antes de conseguir processar. Era um termo de entrega voluntária assinado pela minha mãe em março de 1981. Célia Maria Silva entregava Gabriel Silva Rodrigues, 3 anos, para adoção através do Lar São José. A assinatura dela estava ali, tremida, mas legível. Ela não perdeu um filho. Ela escolheu dar ele, voluntariamente. A raiva começou a subir pela minha garganta, misturada com confusão e dor. Como alguém faz isso? Como alguém entrega um filho de 3 anos, uma criança que já fala, que já chama de mãe, que já tem memórias, e depois esconde isso para sempre, constrói uma vida nova, casa, tem outra filha e finge que nada aconteceu? Quem era minha mãe, afinal? Peguei o celular com as mãos ainda tremendo. Precisava de respostas e meus pais estavam mortos. Mas tinha alguém que talvez soubesse. Minha tia Marisa, irmã mais velha da minha mãe, 70 anos, morava em Contagem. Elas eram próximas a vida inteira. Se alguém sabia desse segredo, era ela. Liguei. Ela atendeu com aquela voz doce de sempre. Oi, minha filha. Que saudade. Como você está? Não tinha paciência para gentilezas. Tia, preciso falar com a senhora. Agora. Pessoalmente. É sobre minha mãe. É urgente. O silêncio do outro lado da linha durou tempo demais. Quando ela voltou a falar, a voz tinha mudado completamente. Estava tensa, defensiva. Juliana, sobre o que exatamente você quer falar? Sobre Gabriel, eu disse, e ouvi ela prender a respiração. Silêncio novamente. Longo, pesado. Tia, eu sei que a senhora sabe quem ele é. Encontrei uma caixa escondida no quarto da minha mãe. Tem fotos, cartas, certidão de nascimento, termo de adoção. Eu sei tudo. E a senhora vai me contar o resto da história agora, ou eu vou na polícia e na imprensa descobrir sozinha. Era um blefe. Eu não ia realmente fazer isso, mas funcionou. Tia Marisa suspirou fundo, um suspiro carregado de décadas de segredo. Juliana, não fala assim. Isso é muito mais complicado do que você imagina. Vem aqui em casa amanhã. Eu te conto tudo. Mas, por favor, promete que você vai tentar entender. Sua mãe, ela sofreu muito. Mais do que você pode imaginar. Desliguei e passei a noite inteira sem dormir, olhando para aquelas fotos de Gabriel. Aquele menino de olhos claros me olhava de volta através do tempo. Meu irmão. Um irmão que eu nunca conheci. Um irmão que meus pais apagaram da história como se ele nunca tivesse existido. No dia seguinte, dirigi até Contagem com o estômago embrulhado. A casa da tia Marisa ficava num bairro antigo, ruas estreitas, casas coladas umas nas outras. Estacionei em frente ao portão de ferro enferrujado e respirei fundo antes de tocar a campainha. Ela abriu a porta com o rosto cansado, envelhecido, olhos inchados como se tivesse chorado a noite inteira. Entra, minha filha. Sentamos na sala pequena, cheia de santos e fotos de família nas paredes. Coloquei a caixa de metal sobre a mesa de centro. Tia Marisa olhou para aquilo como se fosse uma bomba prestes a explodir. Passou os dedos pela tampa enferrujada, os olhos marejados. Então você encontrou. Sua mãe sempre teve medo que você encontrasse um dia. Tia, me conta tudo. Desde o começo. Quem era Gabriel? Por que minha mãe entregou ele? Por que ninguém nunca me contou que eu tinha um irmão? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, carregada de raiva e dor. Tia Marisa fechou os olhos como se estivesse reunindo forças para abrir uma ferida que nunca cicatrizou. Sua mãe tinha 22 anos quando engravidou do Gabriel. Era 1977. Ela era solteira. Trabalhava como balconista numa loja de tecidos no centro de Belo Horizonte. Ganhava uma miséria. O pai do menino era um homem casado, mais velho, que prometeu mundos e fundos, e desapareceu quando soube da gravidez. Sua mãe ficou sozinha. Completamente sozinha. Tia Marisa levantou, foi até a cozinha e voltou com um copo d'água. As mãos dela tremiam. Minha mãe, sua avó Benedita, ficou furiosa quando soube. Naquela época, ter filho solteira era motivo de vergonha para a família inteira. Ela queria que Célia desse o bebê assim que nascesse, mas sua mãe se recusou. Ela amava aquele menino antes mesmo dele nascer. Disse que ia criar ele sozinha, custasse o que custasse. E ela tentou, Juliana. Deus sabe como ela tentou. Trabalhou em 2 empregos durante a gravidez, juntou dinheiro, alugou um quartinho numa pensão no bairro Lagoinha.
Quando Gabriel nasceu, ela jurou que ia dar tudo para ele. E por 3 anos, ela lutou. Mas a vida estava difícil demais. A economia do país estava um caos. Inflação absurda. Ela perdeu os 2 empregos. Não conseguia pagar aluguel. Mal tinha dinheiro para comida. Tia Marisa limpou as lágrimas que escorriam. Eles passaram fome de verdade, Juliana. Fome. Eu ajudava quando podia. Mas eu também tinha meus 3 filhos pequenos. Meu marido ganhava pouco. Não era suficiente. Sua mãe emagreceu tanto que parecia um esqueleto. E Gabriel, aquele menino lindo, estava ficando desnutrido. Tia Marisa continuou, a voz cada vez mais embargada. Em janeiro de 1981, Gabriel ficou doente. Pneumonia grave. Sua mãe não tinha dinheiro para médico, para remédios, para nada. O menino estava morrendo, Juliana. Foi sua avó Benedita quem pagou o hospital, os medicamentos, tudo. E foi nesse momento de desespero que ela fez a proposta. Disse que conhecia uma família boa, de classe média, que não podia ter filhos e queria adotar. Disse que Gabriel teria uma vida melhor, escola particular, comida todo dia, saúde, futuro. E que Célia poderia refazer a vida dela, casar, ter outros filhos. Sua mãe se recusou no começo. Gritou, chorou, expulsou a mãe dela. Mas as semanas passaram e a situação só piorava. Em março de 1981, sua mãe tomou a decisão mais dolorosa da vida dela. Levou Gabriel para o Lar São José e assinou os papéis de entrega voluntária. Eu estava lá, Juliana. Eu vi tudo. Foi a coisa mais devastadora que já presenciei. Gabriel chorava, se agarrava nela, gritava: "Mamãe, não vai embora, mamãe!" E sua mãe, ela saiu daquele lugar e desmoronou no chão. Literalmente caiu de joelhos na calçada, gritando que queria morrer. Saí da casa da tia Marisa com mais perguntas do que respostas, mas com uma certeza absoluta. Eu precisava encontrar Gabriel. Ele estava vivo em algum lugar. Meu irmão existia. E eu ia achá-lo, nem que fosse a última coisa que eu fizesse na vida. Passei as semanas seguintes obcecada. Não conseguia dormir, comer, pensar em outra coisa. Pesquisei tudo sobre adoções nos anos 80. Descobri que eram processos fechados, sigilosos, quase impossíveis de rastrear. Mas eu não ia desistir. Procurei advogados especializados em reencontros familiares. A maioria disse que seria impossível depois de tanto tempo. Até que encontrei a doutora Patrícia Almeida, uma advogada de Belo Horizonte que trabalhava especificamente com casos de busca por filhos adotados. Ela foi honesta desde o começo. Juliana, as chances são pequenas. Adoções dos anos 80 eram extremamente fechadas. Mas vamos tentar. Vai custar $3.200 adiantados e não posso garantir resultado. Paguei na hora. Doutora Patrícia começou pelos registros do Lar São José. A instituição tinha fechado as portas em 1995, mas os arquivos foram transferidos para o Fórum de Contagem. Ela entrou com um pedido judicial de acesso aos documentos, alegando busca por irmão para questões de saúde familiar. Levou 2 meses de burocracia, audiências, papelada infinita. Quando finalmente conseguimos autorização para acessar o processo de adoção, meu coração quase saiu pela boca. Estava tudo ali. Gabriel Silva Rodrigues foi adotado em abril de 1981 por um casal de Betim. Antônio Carlos Mendes, 35 anos, metalúrgico, e Vera Lúcia Mendes, 32 anos, professora. O nome da criança foi alterado para Gabriel Mendes. Não havia endereço atual, apenas o de 1981. Doutora Patrícia contratou um investigador particular, seu Reinaldo, ex-policial aposentado que trabalhava com localização de pessoas. Mais R$1.800. Ele vasculhou cartórios, registros de CPF, INSS, Receita Federal, redes sociais. Eu estava gastando todas as minhas economias, mas não me importava. Precisava encontrá-lo. 3 semanas depois, seu Reinaldo voltou com informações. Gabriel Mendes, 47 anos, engenheiro civil formado pela UFMG, trabalhava numa construtora em Betim, casado com Fernanda Mendes há 20 anos, 2 filhos. Lucas, 15 anos, e Marina, 12 anos. Morava num condomínio fechado na região do Jardim Teresópolis. E tinha perfil no Facebook. Minhas mãos tremiam quando abri o perfil dele no computador. E lá estava ele. Gabriel, meu irmão. Os mesmos olhos claros das fotos de criança, agora num homem adulto de 47 anos. Cabelo castanho com fios grisalhos nas têmporas, barba bem feita, sorriso largo numa foto com a esposa e os filhos num churrasco de família. Ele parecia feliz, realizado. Tinha construído uma vida inteira.
e eu estava prestes a explodir tudo isso com uma mensagem no Facebook. Será que eu tinha esse direito? Será que eu devia mesmo fazer isso? Mas a necessidade de conhecê-lo era maior que qualquer dúvida. Escrevi e reescrevi a mensagem umas 50 vezes. Finalmente, com o coração na garganta, apertei enviar. Gabriel, meu nome é Juliana Silva Rodrigues. Sou filha de Célia Maria Silva. Recentemente encontrei documentos que provam que somos irmãos. Sei que isso deve ser um choque enorme, e peço desculpas por entrar em contato assim, mas preciso muito falar com você. Por favor, me dê uma chance de explicar tudo. Não quero atrapalhar sua vida, só quero conhecer meu irmão. Ele visualizou a mensagem na mesma hora. Fiquei olhando para a tela, esperando os 3 pontinhos aparecerem indicando que ele estava digitando. Mais nada. Passaram-se minutos, horas, dias, uma semana inteira, 10 dias. Eu estava enlouquecendo, checando o Facebook a cada 5 minutos. Até que, finalmente, depois de quase 2 semanas, a resposta veio. Curta, seca, dolorosa. Sei quem você é. Sei quem era Célia. Não tenho interesse em conhecer a família que me abandonou. Por favor, não me procure mais. Cada palavra daquela mensagem era uma facada no peito. Mas eu não podia desistir. Não depois de tudo que descobri, de tudo que minha mãe sofreu, de tudo que Gabriel merecia saber. Respondi imediatamente, com as mãos tremendo tanto que errei a digitação 3 vezes. Gabriel, eu entendo sua raiva, mas por favor, me deixe te mostrar algumas coisas antes de me bloquear. Nossa mãe morreu há 6 meses num acidente. Eu só descobri sua existência quando reformei a casa dela. Ela guardou tudo sobre você. Fotos, cartas, coisas que vão te mostrar que ela nunca te esqueceu. Por favor, só uma conversa. Anexei fotos da caixa, das cartas, da certidão de nascimento. Apertei enviar e esperei. Dessa vez a resposta demorou 5 dias. 5 dias de agonia, de ansiedade, de verificar o celular compulsivamente. Quando finalmente chegou, era diferente. Menos fria, mas ainda cheia de dor. Ela guardou cartas? Para quê? Para aliviar a consciência? Ela me abandonou quando eu tinha 3 anos. 3 anos, Juliana. Eu lembro dela. Lembro do rosto dela. Da voz dela me dizendo adeus. Você sabe o que é crescer com essa lembrança? Saber que sua própria mãe não te quis? Meu coração partiu. Ele lembrava. Aquele menino de 3 anos nas fotos carregava a memória do abandono até hoje. Respondi com tudo o que tinha descoberto. Tudo o que tia Marisa contou, sobre a pobreza, a fome, o desespero. Mandei foto do termo de adoção, do recorte de jornal, de tudo. E finalmente escrevi. Ela sofreu a vida inteira, e você merece saber a verdade completa. Me encontra uma vez, só uma. Se depois disso você quiser que eu desapareça, eu desapareço. 3 dias depois, a resposta. Cafeteria Avenida, centro de BH, sábado, 15 horas. Só dessa vez. Não leva ninguém. Cheguei meia hora adiantada, nervosa, suando frio mesmo com o ar-condicionado ligado. Escolhi uma mesa no canto, de costas para a parede, de onde podia ver a porta. Cada pessoa que entrava fazia meu coração disparar. Até que, exatamente às 15, ele entrou. Reconheci Gabriel imediatamente. Alto, devia ter 1,85 m, ombros largos, postura ereta. Usava uma camisa social azul clara, calça jeans, tênis. Os olhos claros das fotos me encontraram através da cafeteria. Ele caminhou até minha mesa com passos firmes, decididos, mas a expressão era fechada, dura. Sentou-se na minha frente, sem cumprimentar, sem sorrir. Você tem 10 minutos, ele disse, a voz grave, controlada, mas carregada de ressentimento. Empurrei a caixa de metal pela mesa. Tudo o que você precisa saber está aqui. Mas antes, obrigada por vir. Sei que não foi fácil. Ele olhou para a caixa, mas não tocou. Não vim por você. Vim porque preciso fechar esse capítulo de uma vez por todas. Passei 44 anos da minha vida tentando entender por que não fui bom o bastante para minha mãe biológica me querer. Agora ela está morta e você aparece querendo o quê? Absolvição para ela? Não vou dar. Não quero absolvição, respondi, a voz trêmula. Quero que você conheça a verdade. Ela não te abandonou porque você não era bom o bastante. Ela te amou mais do que tudo. Tanto que preferiu te dar uma chance de vida melhor do que morrer de fome com ela. Gabriel riu, mas era um riso amargo, sem humor. Que história linda! A mãe heróica que se sacrificou. Sabe o que eu sei? Que ela seguiu em frente. Casou, teve outra filha, viveu numa casa bonita em BH, enquanto eu crescia me perguntando o que tinha de errado comigo. Meus pais adotivos,
Seu Antônio e Dona Vera foram maravilhosos. Me amaram, me deram educação, oportunidades, tudo. Não tenho do que reclamar, mas sempre teve um buraco dentro de mim. Sempre. Quando fiz 18 anos, fui atrás dela. Contratei um investigador, descobri onde ela morava. Fiquei do outro lado da rua, vi ela saindo de casa com você, uma menina de uns 15 anos. Vi ela rindo, feliz, de mãos dadas com você. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. E sabe o que eu senti? Que ela me substituiu. Que ela teve a filha que realmente queria e eu fui só um erro que ela corrigiu. Voltei para casa e nunca mais tentei contato. Construí uma vida, casei, tive meus filhos e enterrei Célia no passado onde ela deveria ficar. Gabriel, por favor, abre a caixa, eu implorei. Ele hesitou, a mandíbula travada, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Finalmente, com um suspiro pesado, puxou a caixa para perto. Abriu devagar. Viu as fotos, pegou uma dele bebê no colo da mãe. Seus dedos tremeram. Viu a pulseirinha do hospital, os desenhos infantis. Pegou um e reconheceu. Eu fiz isso. Lê as cartas. Eu pedi baixinho. Ele pegou a primeira, de 1981, e começou a ler. Vi o maxilar dele travar, as mãos tremerem, os olhos encherem de lágrimas que ele lutava para segurar. Leu a segunda, a terceira, passou para as mais recentes. 2010, 2015, 2020, 2023. Quando terminou a última, ele fechou os olhos e uma lágrima finalmente escorreu. Ela escreveu todo ano, eu disse, a voz quebrada. Durante 42 anos. Ela nunca te esqueceu, Gabriel. Nunca parou de te amar. E tem mais, no fundo da caixa. Gabriel revirou a caixa com as mãos trêmulas e encontrou a divisória falsa no fundo. Franziu a testa, puxou com força e a placa de metal soltou. De dentro saíram envelopes grossos e um caderno de poupança antigo, com capa azul desbotada. Ele pegou o caderno, abriu na primeira página e seus olhos se arregalaram. Isso está no meu nome. Conta poupança aberta em abril de 1981. A voz dele saiu rouca, incrédula. Começou a folhear as páginas amareladas. Página após página de depósitos. Valores pequenos no começo, 50, 10, 80, mas 100. Depois foram aumentando, 200, 300, 500 reais mensais. Depósitos ininterruptos, mês após mês, ano após ano, durante 3 décadas. O saldo atual... Ele parou, a voz falhando. 187.400 reais. Gabriel cobriu o rosto com as mãos e começou a soluçar. Ali, no meio daquela cafeteria, aquele homem de 47 anos, engenheiro, pai de família, desmoronou completamente. Os ombros largos tremiam, soluços profundos saíam do peito dele. Toda a raiva, todo o ressentimento, toda a dor de décadas explodindo em lágrimas. Estendi a mão por cima da mesa e toquei o braço dele. Ela nunca parou de cuidar de você, Gabriel, do jeito que ela podia, de longe, em silêncio, mas nunca parou. Ele limpou o rosto com as mãos, tentando se recompor, mas as lágrimas continuavam caindo. Peguei os envelopes que estavam no fundo falso. Eram mais grossos, diferentes das cartas de aniversário. Abri o primeiro com cuidado. Era uma carta longa, datada de outubro de 1995. Gabriel, meu filho, hoje eu quase bati na sua porta. Contratei um investigador particular, gastei dinheiro que eu mal tinha, mas descobri onde você mora. Fui até Betim, fiquei do outro lado da rua da sua casa. Vi você saindo para a faculdade de manhã. Você estava tão grande, tão bonito, com uma mochila nas costas e fone de ouvido. Parecia feliz. Quase atravessei a rua, quase gritei seu nome. Mas então vi seus pais saindo atrás de você, te chamando para não esquecer o guarda-chuva porque ia chover. Vi o carinho deles, vi você sorrindo para eles. E percebi que eu não tinha o direito de destruir isso. Gabriel arrancou a carta da minha mão, lendo com desespero. Você tem uma família que te ama, Gabriel. Uma família de verdade. Quem sou eu para aparecer agora e bagunçar sua vida? Voltei para casa chorando. Seu pai Roberto me abraçou a noite inteira enquanto eu gritava de dor. Mas foi a decisão certa. Você está bem. É tudo o que importa. Abri o segundo envelope de 2005. Hoje você se formou engenheiro civil. Eu estava lá, Gabriel. No fundo do auditório da UFMG, escondida atrás de uma coluna. Vi você subir no palco, pegar o diploma, aquele sorriso largo no rosto. Seus pais aplaudiram de pé, gritaram seu nome. Sua mãe, Dona Vera, chorava de orgulho. Eu também chorei, mas de um lugar diferente.
Chorei de orgulho por ver o homem incrível que você se tornou. E chorei de dor por saber que não tive nada a ver com isso. Você conseguiu tudo sozinho, com a ajuda da família que realmente te criou. Eu só te dei a vida. Eles te deram tudo mais. Saí daquele auditório antes do final da cerimônia. Não podia arriscar você me ver. Não podia estragar seu dia. O terceiro envelope era de 2015. Gabriel, hoje eu vi você com seus filhos. Estava no Parque da Lagoa, em Betim, e você estava lá com um menino e uma menina. O menino devia ter uns 7 anos, a menina uns 4. Você empurrava ela no balanço e ela ria tanto, tão feliz. O menino jogava bola e você corria atrás dele fingindo que não conseguia pegar. Fiquei sentada num banco longe, observando. Você é um pai maravilhoso, Gabriel. Exatamente o tipo de pai que eu queria que você tivesse. Vi o amor nos seus olhos quando olhava para seus filhos e pensei, eu fiz a coisa certa. Você está feliz. Você tem uma família linda. Você tem tudo que eu nunca poderia ter te dado. Gabriel não conseguia mais segurar. Chorava abertamente, sem se importar com as pessoas olhando. Peguei a última carta, de fevereiro de 2023, 3 meses antes do acidente. Gabriel, meu filho amado, tenho 65 anos agora. Não sei quanto tempo ainda tenho. Seu pai Roberto está doente, problemas no coração. Estamos velhos, cansados. Se um dia você ler isso, quero que saiba algumas coisas. Não passou um único dia, em 42 anos, sem que eu pensasse em você. Cada aniversário, cada Natal, cada conquista que imaginei você tendo. Fui covarde demais para te procurar de verdade. Tive medo da sua rejeição, do seu ódio, de destruir a paz que você construiu. Mas nunca, nunca deixei de te amar. O dinheiro nessa conta é seu. Sempre foi. Juntei centavo por centavo durante 30 anos. É tudo que posso te dar agora. Não é muito, mas é feito de amor. Cada depósito era uma oração, um pedido para que você estivesse bem, feliz, realizado. Perdoe sua mãe fraca, covarde, que te amou do único jeito que conseguiu. Eu te amo mais do que a vida. Sempre amei. Sempre amarei. Sua mãe, Célia. Gabriel dobrou-se sobre a mesa, soluçando sem controle. Ela estava na minha formatura. Ela me viu com meus filhos. Ela esteve lá e eu nunca soube. Eu a odiei por tanto tempo e ela estava me amando de longe. A dor na voz dele era insuportável. Ficamos naquela cafeteria por mais de 4 horas. O movimento ao nosso redor continuava. Pessoas entrando e saindo, conversas, risadas, vida acontecendo. Mas ali, naquela mesa do canto, o tempo tinha parado. Gabriel me contou sobre a infância dele, sobre seu Antônio e Dona Vera, sobre como sempre soube que era adotado, mas nunca deixou de sentir aquele vazio. Contei sobre minha vida, sobre como cresci achando que era filha única, sobre os pais amorosos mas reservados, sobre nunca ter entendido aquela tristeza escondida nos olhos da minha mãe. Choramos juntos. Rimos de algumas coincidências absurdas. Descobrimos que morávamos a apenas 40 minutos de distância e nunca tínhamos nos cruzado. Ele me mostrou fotos dos filhos no celular. Lucas, 15 anos, jogador de futebol do time da escola. Marina, 12 anos, apaixonada por desenho e música. Meus sobrinhos. Uma família inteira que eu não sabia que tinha. Eles vão querer te conhecer, Gabriel disse, a voz ainda rouca de tanto chorar. Sempre pediram para conhecer a família biológica. Agora eles têm uma tia. 2 semanas depois, fomos juntos ao cemitério. Gabriel nunca tinha visitado o túmulo da nossa mãe. Nem sabia que ela tinha morrido até eu contar. Ficamos ali lado a lado diante da lápide de mármore cinza com os nomes Roberto Silva Rodrigues e Célia Maria Silva Rodrigues gravados. O vento frio de junho balançava as flores murchas no vaso. Gabriel se ajoelhou, colocou a mão sobre o nome dela. Ficou em silêncio por longos minutos. Então, com a voz embargada, começou a falar. Mãe, eu passei a vida inteira com raiva de você. Achei que você tinha me abandonado porque eu não era bom o bastante. Carreguei essa dor como uma pedra no peito durante 44 anos. Mas agora eu entendo. Entendo que você fez o que achou que era melhor para mim. Entendo que você sofreu tanto quanto eu. Talvez até mais. Entendo que você me amou do único jeito que conseguiu. E eu te perdoo, mãe. Te perdoo de verdade. Me perdoa também por ter te odiado, por não ter te procurado, por ter desperdiçado todo esse tempo que poderíamos ter tido juntos. Lágrimas escorriam pelo meu rosto sem controle. Gabriel continuou. Obrigado por ter me dado a vida. Obrigado por ter sido forte o bastante para me dar uma chance melhor. Obrigado por nunca ter me esquecido. Eu te amo, mãe. Sempre amei.
Mesmo quando achei que te odiava. Descansa em paz agora. Eu estou bem. Sua Juliana me encontrou. Você conseguiu. A gente se encontrou. Ele se levantou e me abraçou forte. Ficamos ali, 2 irmãos que o destino separou e uma caixa enterrada reuniu, chorando abraçados no meio do cemitério. Algumas semanas depois, Gabriel me levou para conhecer seu Antônio e Dona Vera. Eu estava nervosa, sem saber como seria recebida. Mas eles me abraçaram com um carinho que eu não esperava. Sua mãe nos deu o maior presente da nossa vida, Dona Vera disse, segurando minhas mãos com força. Ela nos deu nosso filho. Não existe gratidão suficiente no mundo para isso. E agora, você trouxe de volta a história dele, a verdade que ele precisava conhecer. Obrigada, Juliana. Chorei nos braços daquela mulher que criou meu irmão com o amor que minha mãe não pôde dar. Sobre o dinheiro da poupança, Gabriel insistiu em dividir comigo. Ela era mãe dos 2. Esse amor era nosso. Recusei no começo, mas ele não aceitou não como resposta. Usamos parte para criar um fundo de educação para Lucas e Marina. O resto doamos para uma instituição de apoio à mãe solo em situação de vulnerabilidade. Era o que nossa mãe teria querido. Hoje, 1 ano depois daquela reforma maldita e abençoada, Gabriel e eu nos falamos quase todo dia. Nossas famílias se encontram nos finais de semana. As crianças ganharam tios, primos, avós, uma rede inteira de afeto que não existia antes. Aquela caixa escondida sob o piso não guardava apenas segredos e dor. Guardava uma história de amor impossível, de sacrifício silencioso, de uma mãe que amou do único jeito que a vida permitiu. Aprendi que família não é perfeita. É quebrada, complicada, cheia de dores e escolhas impossíveis. Mas também é sobre nunca desistir de amar, mesmo de longe, mesmo em silêncio, mesmo quando dói tanto que você acha que vai morrer. Minha mãe carregou um peso que eu nunca imaginei. Viveu uma vida inteira com metade do coração enterrada no passado. Mas no final, aquele peso se transformou em ponte. Uma ponte que me trouxe um irmão, sobrinhos, uma família expandida e uma compreensão profunda sobre o que significa amar de verdade. Gabriel colocou uma foto da nossa mãe jovem, segurando ele e bebê, na sala da casa dele. Agora ela está em casa, ele disse. E finalmente, depois de 43 anos, minha mãe e meu irmão estavam juntos de novo. Às vezes, os segredos mais dolorosos guardam as verdades mais libertadoras. E às vezes, é preciso arrancar o piso da vida inteira para encontrar o que sempre esteve escondido embaixo. Amor. Apenas amor.